Bem, amigos, estamos aqui direto da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, dentro do evento da primeira jornada sobre reforma previdenciária, sobre a reforma do nosso sistema, coordenado pelo acadêmico Luciano Martinez, e fazendo aqui uma adaptação de um painel. Aqui hoje é um Pamplona News, quase um papeando com Pamplona múltiplo, literalmente no arremate desta exposição, com 3 ilustres figuras. Do lado direito, aqui, seguindo a ordem das cadeiras, o magistrado e professor Saulo José Casale Bahia, magistrado conhecido, jurista de renome, membro da Academia de Letras Jurídicas. No centro, o professor Paulo Modesto, promotor de justiça, professor também da Universidade Federal da Bahia, ex-presidente da Academia de Letras Jurídicas, uma das maiores autoridades do Brasil de direito administrativo. E na ponta esquerda, o doutor Augusto Vasconcelos, presidente do Sindicato dos Bancários, professor de Direito Previdenciário, também domina a área jurídica como um todo. E nós vamos falar aqui esta noite sobre reforma previdenciária, neste painel, em que eu abro a oportunidade de cada um poder dizer um pouco do que acha sobre a reforma. E aí, nesse ponto, como é que a gente vai fazer essa exposição? Eu vou literalmente fazer algumas provocações que são relacionadas à própria proposta e cada um deles tem total liberdade para fazer a exposição. Fica para um lado e para o outro para aparecer melhor na câmera. E nesse ponto, já faço uma provocação. Eu vou fazer uma provocação primeiro aquele que está vindo para nós, ou seja, temos os 2 membros da academia, e eu quero provocar um pouco aqui o doutor Augusto, que está aqui conosco, participando deste evento. E eu queria ouvir um pouco, dentro dessa proposta, sobre a questão orçamentária. Parece-me que, quando nós queremos discutir seriamente a reforma previdenciária, o tema do orçamento é, sem sombra de dúvida, uma grande mote. Na verdade, uma das discussões do controle de evasão, da noção se há rombo ou não há rombo, mas há muito mais sobre essa questão. Eu queria ouvir sobre isso. Então, o microfone já vai à vontade, desde que apareça na câmera. Olá, gente, boa noite para todo mundo. Agradecer inicialmente o convite da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Estive aqui na posse da nova gestão, meu amigo dileto Décio Sampaio, sucedendo o grande Rodolfo Pamplona, e saudar aqui meus companheiros de bancada, o professor Paulo Modesto, o professor Saulo Casale, dizer que esse tema do orçamento é um tema extremamente fundamental para debatermos a reforma da Previdência. O governo parte do pressuposto de uma premissa completamente equivocada, a de que a Seguridade Social vive no déficit. O governo já sabia, porque estava na Constituição de 88, de que era impossível arcar com os custos relacionados à Seguridade Social sem ter a tríplice forma de custeio, ou seja, trabalhadores, empresas e o próprio governo, com outros recursos e outras fontes, devem ajudar a custear a Seguridade Social, que compreende a saúde, a previdência e a assistência. O que o governo faz? Não repassa os recursos da contribuição social sobre o lucro líquido, não repassa o imposto de importação de bens e serviços, não envia também para o orçamento, não executa com o orçamento da Seguridade Social receitas de loterias e, ao mesmo tempo, o próprio governo, além de não repassar parte das receitas que deveriam ser cabíveis para a Seguridade Social, retira todos os anos 30% através da DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Fazendo uma conta rápida, de padeiro, sem nenhum demérito para padeiro, mas pela praticidade da conta de padeiro, óbvio que vai dar déficit. Mas esse déficit é um déficit ou uma maquiagem contábil? Para piorar, existe uma situação que poucos enfrentam. A questão do orçamento fiscal do Brasil, hoje, quase 44% é comprometido com juros e a amortização da dívida. Mas existe uma grande malandragem no trato desses juros e amortização. Primeiro porque os bancos, quando não conseguem emprestar ao mercado todos os seus recursos, a sobra de caixa dos bancos, eles colocam no Banco Central a partir de uma operação denominada de operações compromissadas. As operações compromissadas hoje remuneram na base do IGPDI mais 11% ao ano. Qual é a aplicação financeira que permite isso? Nenhuma. Resultado, nós pagamos nos últimos 10 anos 745 bilhões de reais para alguns bancos que
que realiza essa operação compromissada. Quer dizer, o banco não empresta o dinheiro do mercado, porque os juros são altos, sobra o caixa do banco, além de fazer o depósito compulsório, que é obrigatório, para salvaguardar e dar uma garantia nas transações financeiras, os bancos colocam uma parte do seu próprio recurso que sobrou, que é o recurso dos seus correntistas, não aplicou e ainda tem um prêmio. Quem paga esse prêmio? Nós todos aqui, os verdadeiros trouxas da nação, que pagamos este pato, que não é amarelo, ao contrário, é bem verdinho, que dá muito dinheiro. E é verdade que essa operação compromissada está na raiz da crise fiscal do Brasil. E eu queria só finalizar dizendo o seguinte: não tem como sustentar qualquer sistema de seguridade social se não tiver crescimento econômico, gente. Quantas empresas faliram nos últimos anos? Quantos trabalhadores perderam seu emprego? Isso é menos contribuição entrando no sistema. Então, no momento que o Brasil viveu uma situação econômica confortável, o orçamento da Seguridade foi superavitário. No momento que o Brasil vive um déficit, um declínio econômico, óbvio que as contas da Seguridade também serão combalidas. Mas a culpa é da Seguridade Social? Ou ela é a vítima de uma falta de política econômica, de uma política monetária que leva em conta a necessidade de desenvolver e incluir socialmente o nosso povo? Portanto, essa reforma proposta pelo governo federal não atinge esse problema e coloca na conta dos mais pobres a responsabilidade por uma crise que não causamos. Olha, é uma provocação interessante a partir do momento em que a gente analisa o contexto político desse dado. E isso, para mim, dentro da militância do professor Augusto, que inclusive atuou no campo político também, isso para mim é interessante para mostrar a ideia da pluralidade, me faz a provocação de ir agora para o lado administrativo. O professor Paulo Modesto, ex-presidente dessa casa, e mais do que isso, além de umas grandes autoridades do administrativo no Brasil, ele atuou numa assessoria do governo federal, justamente no campo da reforma administrativa, ou seja, conhece os meandros dessa discussão. E quando nós pensamos no passado sobre reforma administrativa, transpondo para, nesse recorte epistemológico, especificamente na reforma previdenciária, eu olho o projeto e vejo alguns motes. A ideia de combate a fraudes, evasão, eu jogo para o Dr. Saulo, mas eu quero pensar também a ideia de privilégios, desigualdade de tratamento. Há nesse ponto uma linha que talvez tenha sido inaugurada lá nos anos 90, uma mudança sobre regimes jurídicos, sobre direito adquirido a regime jurídico, direito adquirido a privilégio. O que é isso? Não há isso pelo Supremo Tribunal Federal. Mas esse debate no Supremo, e o senhor foi inclusive um dos nossos candidatos a ministro do Supremo no passado, ele pode ser sempre, ainda está jovem, nesse ponto, essa foi uma questão que foi inaugurada em função de tópicos que o senhor trabalhou lá atrás. Eu queria ouvir um pouco, no campo da reforma previdenciária, este discurso sobre combate a privilégios e desigualdade de tratamento. Eu vou usar o seu precedente também falar em pé para facilitar. Essa reforma tem alguma diferença em relação a outras propostas. Ela é mais ambiciosa. Talvez seja insincera, mas é mais ambiciosa. Ela não quer apenas ser uma reforma paramétrica. O que significa isso? Uma reforma que aumenta as exigências para alguém se aposentar, para alguém adquirir direito à pensão, para alguém que vai usufruir dos benefícios do sistema previdenciário. Ela estabelece mais do que isso. Ela, além de agravar as exigências para a aposentadoria e para a pensão, ela também propõe um projeto de desconstitucionalização do sistema previdenciário e a adoção de um sistema diverso do atual, portanto, uma mudança estrutural, em que se tenha a saída do regime de repartição simples para o regime de capitalização. Isto faz com que a emenda seja uma emenda muito abrangente, com 40 e tantas páginas de textos normativos e quase que um cheque em branco para o futuro legislador. Tem muitas dúvidas se o Congresso Nacional vai aceitar isto. Se o Congresso Nacional vai renunciar a ter um quórum qualificado de avaliação, controle e deliberação sobre matéria previdenciária, que tem sido uma matéria
sem nenhuma dificuldade de reforma, porque praticamente todos os governos dos últimos anos fizeram reformas constitucionais da Previdência. Ora, se não é tão difícil assim fazer a reforma constitucional da Previdência, se vários governos fizeram, o governo Lula, o governo Fernando Henrique, o governo Dilma tentou fazer, o Temer tentou fazer, agora o Bolsonaro tenta novamente, nós tivemos sucessivas reformas constitucionais. O Congresso vai renunciar ao poder de ter um papel proeminente no debate previdenciário para descer a matéria, a lei complementar, ou vai deixar como está? Não sei, creio que o Congresso não aprovará essa desconstitucionalização abrangente da matéria, penso eu. Segundo aspecto, que é o mais grave que o Rodolfo destaca, é que esta reforma, ao contrário das anteriores também, não escondeu que iria desconsiderar normas constitucionais transitórias anteriores. Ou seja, que ao apresentar à população e ao recolher servidores que estão aí há 10, 15, 20 anos, trabalhando e contribuindo para o sistema, que esses servidores vão ter que desconsiderar as normas de transição anteriores, que lhes garantiam uma situação peculiar e um percurso peculiar para a aquisição do direito da aposentadoria, vão ter que desconsiderar em favor de outros. Para esse argumento, invocam um discurso teratológico, exagerado, apocalíptico, e também um discurso de privilégios, como se qualquer pessoa que tivesse direito à aposentadoria acima de 5.800 fosse rico neste país. E, portanto, tivesse que ceder e renunciar a direitos estabelecidos em normas transitórias, que são normas que se exaurem no tempo e específicas, em favor de uma mudança estrutural e um cheque aberto para o legislador complementar. É uma situação grave, sem precedentes das reformas anteriores, que todas fizeram agravar, podem agravar considerando proporcionalmente as situações passadas e adotando mecanismos de atenuação da mudança, que são exatamente as disposições transitórias. São formas de calibrar a mudança de tal modo a não afetar exageradamente aqueles que já estão no sistema. E esta reforma faz um simulacro de normas de transição em vários setores. Nós já tivemos normas constitucionais no passado que foram afastadas, inclusive em matéria previdenciária, sob o argumento da igualdade. É capaz, se essa reforma passar como está, com normas de transição assimétricas e simulacros de normas de transição, que nós tenhamos também o Supremo convocado a atenuar o exagero, o abuso desse legislador informado. E como terceira pergunta, eu quero falar ao magistrado e ao doutrinador, ao professor Saulo José Casale Bahia, sobre um dos pontos que é dentro do seu lugar de fala, né, de magistrado, que é justamente pensar de como tem sido o combate a fraudes, a combate à evasão, a combate à corrupção, dentro dessa linha da reforma previdenciária. Depois eu vou querer fazer uma pergunta aí sim, para os três aí, fala aí, porque cada tem o seu espaço para poder se explicar. Vou falar em pé também, já que os demais se levantaram. E o nosso Pamplona News reclama essa minha posição em relação à parte repressiva, né, do combate à fraude e corrupção. E é um volume efetivamente alto de recursos que poderiam estar afetados ou trazidos pelo Caixa da Previdência. Hoje são 390 bilhões de reais que deixam de ser trazidos. E é um momento onde a sociedade brasileira, eu acho que a partir da Operação Lava Jato, do Mensalão, chegou num ponto de inflexão. Nós queremos esse tipo de atitude daqui para frente, ou vamos deixar as coisas como estão e como sempre estiveram, ou as leis efetivamente são para ser aplicadas, o direito é para todos, aqueles que erram devem ser efetivamente sancionados, devem sofrer reprimendas, não se pode tolerar fazer, roubar e fazer. É uma inflexão, né? É uma grande oportunidade para a sociedade brasileira que foi trazida com
com essa atuação do Ministério Público da Justiça. É uma atuação importante no momento histórico que o Brasil vive. Mas eu, Ricardo Rodolfo, eu atuo há 4 anos, eu sou decano hoje da Câmara Regional Previdenciária. Então eu estou tratando com matéria previdenciária, embora eu também seja juiz auxiliar na 4ª turma criminal de São. Na turma cabeceia previdenciária. Bate o escanteio, cabeceia, faz o gol e ainda marca lá. O Sinésio referiu hoje ao Durval comentar casos de rurais. Nós temos, efetivamente, em relação à previdência, situações que geraram déficits estruturais da previdência. Um dos casos são os rurais. Eles não contribuíam e passaram a ser beneficiados. Em 6 anos, de 600 bilhões de benefícios, se passou a 21 bilhões. E nós temos N situações históricas no Brasil, quanto de tempo de serviço fictício, né, que nós tínhamos aposentadoria com pagamento em grau superior à carreira, tínhamos toda essa brincadeira, tempo, conversão de licença prêmios, que nós tinhamos em tempo de serviço da ficha aposentadoria. Isso tudo gerou déficit histórico. Né? O problema da previdência, eu diria, ouvindo a sua conferência mais cedo, que a reforma previdenciária é uma reforma necessariamente permanente. É uma agenda de reforma. As reformas anteriores, elas fizeram o que era necessário para avançar e manter as coisas equilibradas até um determinado ponto, mas com o crescimento reduzido, vegetativo da população brasileira. Nós tínhamos na década de 60, 30, né? Eu ouvi dizer até, alguns se referem à década de 60, 5,8 filhos por família. Isso caiu para 1,8 hoje, vai cair para 1,6 daqui a 10 anos. Com a longevidade, a gente tinha uma idade média de vida do brasileiro em 1930 de 47 anos, hoje é de 76 anos. Você tem uma sobrevida aumentando. Todo esse tipo de situação leva a uma incorporação jurária, você leva um impacto nas contas da Previdência, obviamente, você vai pagar benefícios por mais tempo. A agenda não é um privilégio, a agenda de reforma é um privilégio brasileiro, é um problema internacional. Esse problema de previdência está acontecendo no Sri Lanka, na China, na Índia, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, na Argentina, é um problema mundial. Tanto que organismos internacionais se interessaram pela matéria. O Banco Mundial tem uma receita, que ela chama de receita estrutural. Vamos jogar para a área privada. Vamos fazer um regime de capitalização absolutamente privado. O Chile adotou isso em 1981. Adotou esse sistema privado. O Peru seguiu também, nessa época, a receita do Banco Mundial. A Organização Internacional do Trabalho tem outro modelo, um modelo não estrutural. É um modelo que o primeiro mundo segue e o Brasil segue. Não são reformas onde nós tenhamos esta perda completa da participação do poder público, da intergeracionalidade. Não é mais um regime de repartição. Nós mantemos esse regime que temos hoje, onde os ativos pagam. No plano mundial, a gente tinha no Brasil, em 1992, 2 ativos para 1 inativo no setor público. Isso hoje está em 0,9 em alguns estados, membros da federação, para 1. Isso é déficit. Então, o que é a receita da Organização Internacional do Trabalho e da Associação Internacional de Seguridade Social? Vamos alongar o tempo. Vamos aumentar os requisitos, vamos tempo de serviço, tempo de idade, vamos fazer com que as pessoas tenham mais longevidade, menor base contribuinte, vamos tentar equilibrar. É uma outra receita, né? Nós estamos seguindo essa receita, estamos fazendo uma reforma hoje e vamos ter que fazer outra daqui a 10 anos, certamente, mais agressiva ainda. E no mundo inteiro isso gera revolta, né? A França, Paris parou por causa da reforma, está acontecendo lá agora. Isso é um problema que desagrada muitos, mas é um problema inevitável diante dessa situação de déficit que nós vivemos hoje
se nós estamos captando o Estado brasileiro 700 bilhões, nós também estamos usando. Nós não estamos arrecadando tanto quanto estamos gastando. Estamos gastando mal, em várias situações estamos gastando muito mal. Mas isso necessariamente não justifica gastar em qualquer coisa. Uma coisa não leva a outra. Não é porque eu gasto demasiadamente em propaganda que eu concedo irrestritamente remédios. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque eu gasto demais em determinados setores que eu vou abrir mão de uma reforma da Previdência. Deve haver uma reforma da Previdência. Em algum ponto, né? A gente tem que equilibrar as coisas mais ou menos. Eu só queria concluir dizendo que não acredito, Paulo, porque nós falamos nesse assunto, eu também queria manifestar que o Congresso vai desconstitucionalizar. Eu atuei pela Associação de Juízes Federais uma semana no Congresso, antes da reunião que terminando movimentando em abril a aprovação da proposta na semana anterior, e senti das lideranças partidárias com que eu conversei, não vai haver a desconstitucionalização. Vai se aprovar aquele esqueleto básico da reforma, que é aumentar a idade, aumentar o tempo de contribuição, mas aquelas situações específicas, porque o congressista realmente vai abrir mão do poder que ele tem de participar do processo. É difícil aprovar isso, porque você precisa de 308 votos, dos 15 não vai acontecer. Não vai acontecer muitas das pretensões, e o governo já sabia disso de antemão. Então, o Paulo Guedes, quando esteve na Comissão da Constituição e Justiça sendo ouvido, até confessou que o governo não acreditava que a reforma fosse passada na sua integralidade. E rezemos para que o Supremo Tribunal Federal preserve a transição. Rezemos para que o Supremo esteja sensível a essa situação de uma expectativa de direito, que, na verdade, é uma promessa. Uma promessa que tem de gerar efeitos em consequência jurídica. Eu confesso a vocês que eu estou, assim, assustadíssimo, sabe? Eu já passei por 2 reformas previdenciárias, pelo sistema originário quando eu entrei, eu já poderia estar aposentado, né? E provavelmente eu não vou ter aposentadoria dentro dessa circunstância, se não houver algum respaldo a essas regras de transição. E é interessante imaginar essa lógica de uma reforma previdenciária in fieri, como seria em italiano, né? Ou seja, que está se fazendo o tempo todo, ou seja, numa sequência. Qual é a lógica de trabalhar na ideia de um painel aqui? A minha intenção agora seria fazer uma pergunta e jogar para os senhores. Ou eu posso fazer, eu fiz aqui umas 50 perguntas, mas posso reduzir a 3, né, para que faça uma provocação. Ou eu posso dizer assim, eu faço todas, até em homenagem à plateia aqui, esta está sendo gravada ao vivo, né? Então, nessa eu faço todas, e os senhores respondem quem quiser sobre isso. Por quê? Porque, falando, obviamente, como o interlocutor obrigatório, aqui, privilegiado, esse tema que foi mencionado ao final do saldo, né, era um tema que eu vi de cara no texto e que, vou dizer, me assustou. Eu fico assim, eu queria ter essa sua convicção de dizer, não vai passar, que ótimo. Mas eu gostaria de ouvir de algum dos senhores, né, sobre essa ideia de parâmetros da Previdência deixarem de ser detalhados em sede constitucional para ir em nível infraconstitucional, quase como um cheque em branco, né? Esta pode falar sobre a proposta, né? Se não vai passar para mim vai ser ótimo, mas aí eu já estou saindo do armário dizendo o que eu acho sobre o tema. Então eu deixo que os senhores possam falar. Mas eu queria pensar no mote que o professor Luciano Martinez fez a provocação. E acho que isso talvez seja uma pergunta que interesse muito mais a cada um dos senhores falar, né? A reforma da Previdência é um mal necessário? É ruim com ela e pior sem ela? Ou poderá ser feito
considerarmos, a Previdência pode sobreviver sem ela. Acho que com uma pergunta ampla, isso pode ser uma boa provocação para cada um dos senhores. Eu faço mais algumas coisas depois disso. Por antiguidade é posto, o senhor Paulo pode antiguidade. Não, mas você é o presidente. Vou discutir agora, na fase, dizer quem é mais velho e quem não. Eu só aceito o RG depois. Eu concordo com o Saulo, quando ele disse, eu disse também isso na palestra, e é inevitável você ter reformas da Previdência periódicas. O que não pode ser aceito é que as reformas periódicas não considerem o passado proporcionalmente e não façam normas de transição razoáveis e equitativas. E usem critério assimétrico, enfim, beneficiando excessivamente uns em detrimento de outros. De fato, é preciso fazer reformas, é preciso. E acho que uma das coisas fundamentais que está na mesa do debate, mas não tem sido muita atenção, é o fato de que se pretende agora separar com maior nitidez o que é previdência e o que é assistência. É dramático o fato de se colocar na conta do déficit da Previdência muito que é nitidamente despesa de assistência. Despesa de quem não é contribuinte, de quem não contribui e de que recebe do poder público um aporte que, obviamente, será deficitário. Outros tantos terão que bancar. Esse financiamento, portanto, a Constituição tinha resolvido, prevendo e atribuindo impostos para o financiamento da assistência. Mas o que se faz é, não, vamos tirar aquilo que não é previdenciário, não é contributivo da conta das receitas, mas vamos colocar na conta das despesas tudo que é previdenciário e assistencial. Aí realmente caímos numa conta que não é nem de padeiro, é de vigarista, porque está apresentando números que são, obviamente, espertos e que escondem o dinheiro embaixo da mesa. Isto não é aceitável. Que é preciso realmente melhorar parâmetros, ter uma idade mínima no regime geral, ter um sistema de atualização da idade mínima de forma móvel, considerando o aumento da longevidade, a sobrevida, sobretudo, dos brasileiros. Sim, isso já foi feito na Espanha, já foi feito na Itália, já foi feito em vários lugares. E é realmente absurdo você ter que fazer uma reforma constitucional para ajustar alguns meses de idade mínima. Um período fazendo uma adaptação paulatina ao aumento de sobrevida da população. Isso não tem sentido. Também não tem sentido você exigir que alguém que está há 20 ou 30 anos no seu grupo, de uma hora para outra, tem que ter mais 10 anos de elegibilidade, de idade mínima, para adquirir a aposentadoria. Então, é preciso sair tanto de uma situação de inércia ou de fixação excessiva do texto constitucional em termos estáticos, dar alguma dinamicidade a isto, para que o sistema possa acompanhar a situação de melhora da qualidade de vida da população e do aumento de expectativa também de sobrevida, mas, por outro lado, que se tenha uma transição, enquanto isso não se faz móvel, que seja paulatino. Porque na medida em que você tem um sistema móvel, ele será sempre paulatino. Não é preciso nem fazer tantas reformas exageradas e draconianas como se tem feito ultimamente. Separar a previdência da assistência, financiar a assistência de forma clara, financiar a previdência de modo claro e adotar um regime que é o mais adotado hoje no resto do mundo, que não é nem um sistema de capitalização, nem um sistema de repartição com polaridades totais. É um sistema de 3 pilares, em que você tem um grau de satisfatoriedade no atendimento à população e que todos participam de repartição simples, um sistema mais abrangente de complementação privada ou complementação pública, de previdência complementar, e pode também ter dentro desse mesmo sistema um sistema nacional em que você tenha contas individuais para identificar percursos contributivos que tenham sido insuficientes ou suficientes para aportes extraordinários. Mas isto é possível de ser feito hoje? É possível ter contas individuais que sejam de capitalização virtual? E poderia resolver um pouco o nosso passado.
passado, nós tivemos uma série de problemas de migração de 400, 500 mil pessoas do regime de trabalho do plano de previdência geral para o plano de previdência próprio sem o suficiente aporte contributivo. Essas pessoas têm que contribuir, fazendo uma verdade previdenciária e uma identificação do grau equitativo de contribuição ao sistema que deve ter. Ou seja, todos nós deveremos ser solidários. Não deveremos ser mais solidários do que os outros. Quem não foi solidário deve ser, e quem não puder ser solidário, porque não tem suficiência de recursos, não será, receberá apenas benefícios. Isso é possível ser feito hoje? Está previsto na reforma, inclusive, a previsão de um sistema nacional que seja de capitalização virtual, exatamente para tentar identificar esses percursos contributivos. Isso pode ser adotado e talvez evite que no futuro nós tenhamos emendas tão draconianas. Pessoal, verdade, né? Eu achei que daqui a pouco você só lembrei do Gênesis do Havaí, tinha uma música, todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Parece que é. E o Paulo, eu concordo com o Paulo, a gente tem que lembrar também o seguinte, as contas públicas, elas realmente foram afetadas. Regime jurídico único. As contribuições do setor privado sempre foram muito menores. De repente você permitiu a transição do regime jurídico único, isso acabou, mas gerou um déficit horrível no setor público, porque as aposentadorias eram pagas por valores muito superiores dos valores proporcionais às contribuições. Isso vai gerando esse tipo de administração, vai gerando. Tanto que a reforma atual, o grande foco é o setor público. Tanto que ela é mais votada, a reposição que o Paulo mostrou ali, como elas deixam de simplesmente existir. E o governo apostou, na verdade, na finalização dos privilégios do servidor público. E isso é um discurso que é muito aceitável, né? Isso é um discurso muito fácil. E, no fundo, nós trabalhamos no Congresso e com o Executivo num plano político, num plano de opinião pública. O jogo é muito complexo ali dentro. A reforma sairia ou não sairia em função do apoio dos governadores, que tinham um discurso para dentro do Estado e o outro discurso para o Congresso. Do Congresso, eles exigiam as reformas que permitissem atividades contra eles, e para os seus locais, eles tinham outro discurso criticando a reforma. E aí o governo perguntava para esses governadores se eles iriam mobilizar a bancada de deputados e senadores deles ou não iam mobilizar, para saber se iam ser atendidos ou não, porque fazer o jogo duplo não seria possível fazer. É uma gestão muito complexa. Infelizmente, os servidores públicos foram vilanizados nesse processo. A gente tentava convencer os deputados, as lideranças, olha, está nessa reforma aí o seguinte, quem contribui com uma base de 20 mil, se tiver uma aposentadoria com invalidez, que não esteja prevista dentro daquelas grades, vai ter que se aposentar com 5 mil. O cidadão passa a vida toda contribuindo na base de 20, e é diferente do setor privado, do setor público, e vai se aposentar com teto da previdência. E o governo, na verdade, não está muito preocupado com o teto da previdência, que é uma coisa que ele sempre manipulou com os índices de correção das aposentadorias. Você se aposentava com 10 salários mínimos e você recebia depois de algum tempo um salário mínimo, e ele vai manipulando os índices. Aí o problema da desfuncionalização, que você vai jogando com isso, né? Você vai achatando. E os proventos hoje são totalmente achatados no setor privado, o governo joga com isso, vai controlando o valor máximo do salário mínimo, vai por lei, né? Essas situações. E agora ele quer resolver o problema das contas dele. E o foco dessa reforma passou a ser esse, com a finalização dos servidores públicos, infelizmente. Eu até concordo assim, professor Saulo, com parte do que você disse, porque de fato, se analisarmos de maneira subjetiva, para um servidor tem um impacto
individualmente. Mas se olharmos globalmente, o Guedes apresentou na CCJ e até no texto, na exposição de motivos da PEC 6, está lá escrito, se não me engano, aí tem 42 ou 43, uma coisa assim, lá no campo do 40, dizendo que vai economizar 1 trilhão. O objetivo é economizar 1 trilhão. De onde vem 1 trilhão? Em 10 anos. De onde vem esse 1 trilhão? Aí ele vai dizer de onde vem. Quando você faz a conta, 85% desse trilhão, em tese, vem do regime geral. Eu concordo que existem questões que nós precisamos enfrentar do financiamento do regime próprio, porque no regime próprio você não tem contribuição de empresas, porque o patrão é o próprio Estado. É evidente que isso tem impacto, sobretudo nos municípios. Alguns municípios brasileiros que têm regime próprio, que realmente estão com suas contas convalidas. Mas o próprio governo usou uma estratégia de buscar diminuir o tal do déficit a partir de impactos no regime geral, que é onde você tem no máximo uma aposentadoria de R$5.800. Esse é o marajá, esse é o privilégio que se quer combater, e aí surgem algumas aberrações, porque se haverá alteração já de imediato, o professor Paulo Modesto apresentou aqui de maneira brilhante a questão da transição para os parlamentares, por exemplo, só vai valer essas regras para os futuros parlamentares. Quer dizer, vai para o trabalhador, inclusive o trabalhador rural, que foi uma opção de sociedade. Por que é importante manter esses benefícios que têm um caráter assistencial e até os benefícios previdenciários, sobretudo para os mais pobres? Porque a gente sabe que se um cara que paga sobre o salário mínimo 8% na base do salário, 8% do salário mínimo, se você botar essa conta de 8% num banco para capitalizar, será impossível ele obter um salário mínimo na sua aposentadoria. Mas por que nós, sociedade, suprimos isso através de contribuição de empresas e de aportes de recursos do próprio governo, que o dinheiro é nosso, e outros tributos? Por que nós fizemos essa opção? Porque previdência, gente, é um salto civilizacional. É a saída da proteção individual para a lógica da proteção mútua. Quando você quebra essa ideia da proteção mútua, você quebra, por exemplo, princípios que são consagrados. Vamos dar um exemplo prático. Uma mulher engravida e a gente, nós, sociedade, pagamos o salário maternidade dela, ali foi uma opção de concepção de sociedade. Ela pode, inclusive, nem ter contribuído o suficiente para bancar o seu salário maternidade, mas nós achamos que não é razoável deixá-la ao léu, ao relento, se virando sozinha. Assim como o trabalhador que se acidenta no primeiro dia de trabalho. O cara foi para o trabalho, se acidentou, não pagou uma contribuição sequer, mas ele vai estar protegido por nós. Isso é pacto de solidariedade. A proposta que está sendo apresentada, que foi apresentada e que está sendo debatida, ela quebra o pacto de solidariedade. Além da desconstitucionalização, a introdução da capitalização, inicialmente de modo facultativo. Eu lembro do FGTS, que também era facultativo. Mas vamos combinar, chega um trabalhador para ser contratado numa empresa, um regime de capitalização, onde, pelo texto da PEC, não tem previsão de contribuição patronal, e o outro, regime geral, que tem previsão de contribuição patronal. Qual é o trabalhador que será contratado na empresa? O mais caro do regime geral ou da capitalização? Consequentemente, a capitalização vai virar obrigatória com o passar do tempo. Então, o que está em jogo, na verdade, é a possibilidade de implosão da ideia de solidariedade na Seguridade Social. E isso é gravíssimo. Ao lado da desconstitucionalização, para mim, esse é o tema mais grave. Veja, no dia que foi anunciada a PEC 6, as ações dos bancos brasileiros e internacionais dispararam. A Bolsa de Valores atingiu 100 mil pontos. E um bocado de gente assim desavisada começou a comemorar. A economia vai bem para quem? 100 mil pontos, atingiu o recorde da história da Bolsa de Valores de São Paulo no dia que anunciou a proposta de reforma. Ela tem interesse, ela tem alguém que vai ganhar com isso. Aliás, um punhado de famílias, um grupo muito pequeno da sociedade, que vai continuar lucrando muito. E eu vou dizer a vocês, eu ligo com esses caras. Eu estou lá na mesa de negociação com a FENABAN. Inclusive, hoje a gente fez uma sessão solene na Assembleia Legislativa, comemorativa aos 86 anos do Sindicato dos Bancários da Bahia, e a FENABAN esteve presente. Tem, apesar das divergências, tem relações cordiais, né? De diálogo, principalmente com as pessoas ali, né? Com o cidadão. A FENABAN é uma ficção, o CNPJ. As pessoas existem. Então, eles estiveram lá. E a gente falou, inclusive, lá. Porque o que está em jogo, na verdade, são interesses inconversáveis para atender determinado segmento da sociedade em detrimento de outro. Quem vai pagar essa conta? Os municípios brasileiros?
que serão prejudicados, porque 70% deles recebem mais recursos do INSS do que do FPM. E isso nós precisamos tratar. Se nós tivéssemos um crescimento de 2% ao ano nos últimos 10 anos, em média, essa conta da Previdência, que está se dizendo que é deficitária hoje, já seria superavitária. A saída não é o crescimento econômico? Eu acho que é importante combater o que se chama de privilégio, não esses privilégios que o governo está dizendo, mas se combater sim, aberrações. Essa contagem fictícia já foi combatida. O teto no regime próprio já existe. Para quem ingressou a partir de 2013 na União, servidor da União já tem um teto, caso do Presp. Já tem teto em vários estados. Então que privilégio é esse? R$ 5.800 até no serviço público. Que privilégio é esse que eles vão combater? Então eu acho que existe um discurso falacioso de dizer que vai combater privilégios para exatamente permanecer os privilégios. De quem? Do sistema financeiro. Eu acho que esse debate acaba gerando, um formato de painel, diversas reflexões. Nós temos aqui questões jurídicas da mais alta relevância sobre a discussão da mudança da diretriz de constitucionalização das regras de previdência. Nós temos discussões políticas das mais altas indagações que será mais difícil passar a reforma por causa das regras teoricamente inconstitucionais ou por causa dos grupos de pressão que possam querer defender os seus direitos ou os seus privilégios. Há muitas questões sobre isso. Posso suscitar muito mais, mas o tempo é curto e nós temos que imaginar no encerramento. Eu quero dizer que foi um prazer enorme fazer esse Pamplona News com esse trio Parada Dura e que, sem sombra de dúvida, demonstram aqui, para mim, que são 3 potenciais futuros entrevistados do Papel do Pamplona, porque, sem sombra de dúvida, demonstram a sua cultura e a sua adequação, né? E mais que isso, seu jogo de cintura para falar aqui na Parada. Eu fui interessante, porque comecei a fazer as perguntas e eu comecei a jogar bola aqui para ver o que eu podia fazer. E você vê a qualidade do nível intelectual dessa geração do direito.